Fala pessoal, aqui é o editor-chefe do portal Loves. E se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você está concorrendo à vaga de um dos redatores freelancers do nosso portal. Antes de tudo, é importante dizer que o nosso portal tem um propósito. Um propósito é o que, diferente da antiga visão de missão, visão, valores, possui uma empresa moderna, uma empresa jovem, uma empresa produtiva, uma empresa que entende nas suas conexões com os seus prestadores de serviço, com a sua equipe, com a sua diretoria executiva, uma visão que todos têm que remar para o mesmo lado, porque a antiga visão, missão e valores nós chamamos de um mapa, mas a geografia, a geologia do mundo muda muito rápido hoje, a partir da internet, a partir do mundo digital. Então nós acreditamos no propósito, e o propósito é uma bússola. Bússolas vencem mapas, tá? Com isso, é importante que a todo e qualquer momento que você estiver tomando uma decisão, porque nós queremos como parceiros tomadores de decisão, pessoas que a cada segundo dedicadas a este projeto tenham em mente o mesmo propósito. Então nós vamos definir o grande why, o grande porquê, por que fazemos o que fazemos. Então o portal Loves deve obrigatoriamente a cada post, a cada parágrafo, a cada citação, a cada imagem, criar relevância e influência para o público de 15 a 25 anos, se tornando uma plataforma de lançamento de projetos culturais. Ou seja, no futuro, e no futuro muito breve, esse portal tem que ter a capacidade de influenciar o público de 15 a 25 anos. Para quê? Para, se o portal desejar no futuro lançar um artista, que pode ser um escritor, pode ser uma exposição, pode ser uma música, pode ser um disco, pode ser um show. O portal tem que ter essa capacidade de influência. Então nós temos que criar relevância e influência para esse público. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de textos, através de conteúdo, sempre, obrigatoriamente, dinâmico, criativo e divertido. O trabalho do redator e revisor do portal Loves é sempre, a cada parágrafo, a cada imagem, a cada citação, a cada texto, ser dinâmico, criativo e divertido. Sempre que você estiver redigindo o conteúdo, pense dinâmico, criativo, divertido. Não pode ser mais do mesmo. Nós não somos a UOL, nós não somos o Terra, nós não somos o G1. Nós temos que ser mais rápidos, mais dinâmicos, mais criativos e mais divertidos. E o que nós fazemos? Nós fazemos um portal sobre conteúdo. E esse conteúdo sempre vai ser sobre música, sobre entretenimento e sobre comportamento. Nós fazemos o que fazemos através do manifesto de 3 grandes vetores. Primeiro, conteúdo só é conteúdo se estiver gerando mudança de comportamento nos leitores. Então, se o seu texto não estiver gerando mudança de comportamento, ele não serve para o portal Loves. Se o seu texto estiver gerando mudança de comportamento, ele é ideal para o portal Loves. O nosso conteúdo, ele precisa ser amado. Amado, não é gostado, não é querido, não é é amado. E sobretudo aguardado. Apesar de sermos um grupo pequeno de empreendedores, nós não temos uma verba incrível. Então nós acreditamos que cada leitor, cada usuário do portal retorna.
para que com isso a gente consiga, a cada novo leitor conquistado, somar ao leitor conquistado no dia anterior, na semana anterior, no mês anterior, e essa soma faça a nossa grande audiência. Então, se o conteúdo que você redigir não for amado, ele não serve para o Portal Lofts. Se o conteúdo que você redigir for amado, ele é ideal para o Portal Lofts. Por quê? Porque as pessoas, em geral, são expostas a mais de 5.000 mensagens de marketing por dia. Isto posto, o nosso conteúdo precisa obrigatoriamente se destacar e causar impacto. Se o seu post, se o seu texto não se destaca e não causa impacto, ele não serve para o Portal Lofts. Ao contrário, se ele se destacar frente aos demais e causar um grande impacto, ele é ideal para o Portal Lofts. Que tipo de jornalista você é? Que tipo de redator você é? Que tipo de revisor você é? Você tem capacidade de criar relevância? Você tem capacidade de redigir conteúdo dinâmico, criativo e divertido? Você tem capacidade de desenvolver um conteúdo que gere mudança de comportamento em quem absorve ele? Você tem capacidade de produzir um conteúdo que é amado, que é aguardado? Você tem capacidade de se destacar e causar impacto? Então é você que nós esperamos para ser um colaborador do Portal Lofts. No entanto, nós precisamos dar autonomia para os nossos redatores. Nós temos outras atividades profissionais durante o dia, à noite, finais de semana, e temos pouco tempo para nos comunicar com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores, com os nossos freelancers. Então nós faremos toda a comunicação, todo o feedback através de e-mails e através de vídeos como esse. Mas o principal é a criação de um padrão. Um padrão, ele dá velocidade e dá qualidade ao trabalho. Isso vai evitar que nós fiquemos corrigindo o seu trabalho o tempo todo. Você vai ficar livre para criar, enquanto nós damos a forma. O conteúdo é seu, a forma é nossa. Como é que nós fazemos isso? Isso será o conteúdo, será a agenda dessa apresentação daqui para frente. Nós teremos 6 templates de posts, ou seja, 6 padrões de posts. É um ranking que trata sobre curiosidades sobre celebridades. O 2 é um post sobre novidades a respeito dessas celebridades. O 3º é um post sobre um show que aconteceu em determinado lugar, uma determinada cidade. O 4º é sobre uma balada determinada. O 5º é uma revisão. Nós temos colaboradores voluntários. Se vocês entrarem no Portal Lofts agora, vocês vão notar conteúdos produzidos por nós e conteúdos produzidos por colaboradores, especialistas em suas áreas. Então nós temos educadores físicos falando do mundo fitness, nós temos donos de lojas de roupas falando sobre moda, temos arquitetos falando sobre decoração, temos profissionais da área da psicologia falando sobre sexualidade. Então, esses profissionais nos entregam um texto, tá? E a revisão se dará tanto na questão de gramática como na questão de forma, tá? E no final, por final, melhor dizendo, o 6º template é uma música, é um post sobre uma determinada música. Tudo isso estará num briefing que nós vamos mostrar na sequência, e eu vou agora detalhar um pouco melhor sobre o que nós estamos falando. Primeiro, o ranking, que são as curiosidades sobre celebridades. Devem ser abordados assuntos que geram interesse e cliques sobre as celebridades mais comentadas no momento, através de ranking. Então a gente não vai falar dos melhores looks da Lana Del Rey, nós vamos falar dos 8 melhores looks da Lana Del Rey. Nós não vamos falar dos 12 presentes de fãs mais estranhos, nós não vamos falar de presentes estranhos que o Luan Santana recebeu. Nós vamos falar
de 12 presentes de fãs mais estranhos que o Luan Santana já recebeu. E aqui temos alguns exemplos. Vou esperar carregar aqui. Temos os 9 trechos mais lindos das músicas de Ed Sheeran. Então temos aqui de cima para baixo, né, de um modo decrescente, os tais trechos. Como temos também as 6 músicas internacionais que são machistas e você canta sem perceber. Então tem a mesma pegada aqui. Só clicar no link, dar uma lida, né, e ter como referência. Seguindo, nós temos as novidades sobre as celebridades, que não são exatamente um ranking. Tá? O mote é a novidade, o que está sendo falado agora sobre as celebridades mais comentadas do momento. Então é o Luan Santana como atração de uma exposição, a Simone e a Simaria que liberaram um novo clipe, o Ed Sheeran que bate um recorde. Então nós temos aqui como exemplos: Anitta viaja para gravar clipe com Pablo Vittar e lacra no deserto do Saara. Então tá aqui o post sobre a novidade. Agora esse treco ficou em cima que eu não vou conseguir clicar, mas enfim, pode clicar aqui à vontade no PPT. Vou deixar o link para você acessar aqui na descrição do vídeo. Temos um post sobre shows, isso nós ainda não temos, tá? A ideia é o redator buscar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, de 3 a 5 pessoas que compareceram a um determinado show. Um show que esteja numa cidade X, que vai ser determinado no briefing. E convidá-las a dar um depoimento. Pode ser através de um formulário, de um texto por e-mail, um áudio no WhatsApp, enfim. Quais são as perguntas que você vai fazer para essa pessoa? Como estava a fila? Como foi a entrada? Como estava a organização? Como estava a estrutura? Pedir para descrever o início do show. Perguntar qual foi a música mais cantada, qual foi a maior surpresa do show e como o show acabou. Com essas informações, com as fotos que essa pessoa vai conceder, com os vídeos que ela vai conceder, construir um artigo original em cima disso. E a mesmíssima coisa, não vou nem entrar em detalhes aqui, sobre o post sobre balada. Vai estar determinado lá no briefing, você vai coletar essas informações e vai redigir o post desta maneira. O tipo do post 5 é o que eu falei sobre os colaboradores voluntários. Então o seu trabalho é revisar e corrigir o texto, lembrando o português sempre impecável, nós somos hiper exigentes em relação ao padrão da língua portuguesa. Tornar a distribuição, como reza o propósito, dinâmico, criativo e divertido através de tópicos, subtópicos, parágrafos, bullets, arrows, imagens e citações. Vamos falar bastante disso daqui a pouquinho quando a gente for falar do formato. E criar um título matador com o objetivo de obter o máximo de cliques. Ah, é caça-clique? É caça-clique, porque é assim que o conteúdo digital funciona. Então nós temos aqui, no exemplo, 3 posts, se eu não me engano, são os mais acessados que nós tivemos, produzidos por colaboradores. Nós temos esse cabeçalho aqui já pronto, dentro do WordPress, que é a plataforma que nós usamos. Então é um texto que a pessoa enviou por e-mail, ou arquivo de Google Drive, enfim, e nós temos que colocar num formato, tá? Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. E por fim, post sobre música. Vai ter lá no briefing, template 6, música tal. Você tem que redigir um post com as seguintes informações. Além de quem cantou, né, além de quem interpretou essa canção, quem é o compositor? E, se possível, dizer de quem é a música e de quem é a letra. Geralmente, quem cantou a música não foi quem compôs, tá? A data do lançamento, o álbum de lançamento e a gravadora, o estúdio e o período da gravação, qual é o formato de lançamento, CD, LP, cassete, digital,
os arranjadores, quem fez o arranjo da introdução, quem fez o arranjo do piano, quem fez o arranjo de orquestra, quem fez o arranjo de backing vocals, enfim. Quem são os músicos da gravação, quantos views, likes e dislikes essa música tem no YouTube, algum comentário jornalístico sobre a letra, reviews que você encontrou na internet sobre essa música, pessoas comentando sobre isso, pode ser um especialista em algum site, pode ser as pessoas comentando na rede social, qual foi a repercussão dessa música na imprensa, se houveram regravações, se houveram premiações, opinião dos fãs, a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre incorporação de rede social dentro do post, e não um print, nem copiar o texto, mas incorporar realmente a rede social, se possível depoimento de outros artistas, curiosidades ou polêmicas. Nós temos aqui 3 exemplos de posts que foram feitos desta maneira. Saiba tudo sobre Te Assumir pro Brasil. Te Assumir pro Brasil faz Matheus e Cauã alcançar uma marca incrível. Então aqui no texto tem aquelas informações que foram mencionadas no briefing. Claro, não todas, que nem sempre todas estão disponíveis, tá? Amigo taxista de Zé Neto e Cristiano tem boom repetindo e assume liderança nas rádios, enfim. Aquilo que eu falei da incorporação, você vê que aqui é o próprio tweet, não é um print, né? Se eu clicar aqui, vai para o tweet da pessoa. Daqui a pouco nós vamos falar a este respeito, tá? Até fechar aqui. Toda essa apresentação aqui, essas telas vão estar disponíveis aqui nos comentários do vídeo, ok? É importante você saber que aqui eu estou demonstrando o escopo do trabalho para vocês terem uma dimensão do que deverá ser feito. Depois que a gente acertar todos os detalhes contratuais, todos os detalhes de pagamento e etc., eu vou enviar um novo vídeo ensinando como entrar no WordPress, dando o teu login, mostrando como é que você mexe na ferramenta e também como faz as incorporações de redes sociais. Aqui eu só quero que você se concentre apenas no trabalho que deverá ser realizado. Aqui é a pauta do briefing. Como eu já disse, ele está aqui. Tá? Esse aqui é o formato do briefing. Ele parece complexo, mas é ele que vai garantir que as entregas vão estar no formato. Eu deixei aqui 4 motes, né? Mas lógico, essa planilha vai ser muito mais extensa, tá? Então nós vamos ter 2 planilhas, o que está para ser feito e o que já foi feito, que eu ainda não tenho aqui, claro. Mas isso nós mesmos organizamos, tá? Eu vou deixar aberto aqui, não vou deixar a tela grande, senão vai ficar complexo ficar indo e voltando 500 vezes e vai ficar pouco didático. Então vamos lá, vamos passar uma por uma o checklist do briefing. Primeiro, tem que ter um mínimo de 6 parágrafos médios. Tá? Mudei de ideia, vou abrir aqui. Nós temos que ter um mínimo de 6 parágrafos médios. Eu não vou determinar a quantidade de linhas, tá? Mas assim, isso é para evitar coisas que já aconteceram com outros redatores, de escrever um post com 2 parágrafos e ficar uma coisa meio de qualquer jeito. Tem que se empenhar em fazer o post com aquela noção subjetiva que nós demos de dinâmica, criatividade e tudo mais, tá? Impossível, não será permitido mais de 2 parágrafos sem que tenha um elemento diferente alterando a formatação. Pode ser uma imagem, pode ser uma citação, pode ser uma incorporação de rede social, pode ser um monte de coisa que eu vou mostrar aqui. Tá vendo? Eu tenho um parágrafo, depois eu tenho 3 links no topo, a gente vai falar sobre isso. Aí eu tenho um tópico, depois eu tenho um outro parágrafo, depois eu tenho uma citação, depois tenho mais 2 parágrafos, depois mais uma foto. Eu não posso ter 3 parágrafos, é sempre 2 e algum outro elemento. 2, algum outro elemento. 1 ou 2, 1 ou 2. Como eu tenho aqui, foto, 2 parágrafos, um tópico. 1 parágrafo,
foto, um parágrafo, citação. É assim que vai funcionar, certo? Cada subtítulo tem que ter no mínimo 60 caracteres e no mínimo 2 subtítulos persuasivos que convencem o leitor web a seguir com a leitura. Vocês sabem que a gente vive a era da dispersão. Convencer uma pessoa a ler já é difícil. Convencer ela a continuar lendo ainda é mais difícil. Então, o objetivo desse tópico aqui, além de quebrar esteticamente a noção de ter muito texto, ele é um convite para continuar lendo. Ele tem que ser muito persuasivo, como se fosse um novo título para o post, um título para dali para frente. Você tem que convencer o usuário a continuar lendo, tá ok? Isso dentro do WordPress, dentro do post, tem uma maneira de colocar. Você vai escrever o texto, passar o mouse, selecionar ele, colocar o cabeçalho 3 e marcar o negrito. Ele já vai ficar nesse formato, tá? Então é hiper fácil de fazer. O teu trabalho é só desenvolver o conteúdo. A forma já está quase que tudo pronto, tá bom? E no mínimo 50% dos subtítulos devem conter a primeira keyword. A keyword vai estar marcada aqui no link. Desculpa, aqui no briefing. Tá? Então, nesse post, a principal keyword é Bruna Marquezine. Então, se você tiver 4 subtítulos, 4 tópicos, 2 tem que conter a palavra Bruna Marquezine. Aqui, nesse segundo, se você tiver 6 subtítulos, 3 tem que ter a palavra Sorriso Maroto. Beleza? Bem fácil de entender também. Tá? Isso vai garantir com que a pessoa não só tenha o ímpeto de seguir lendo, como uma questão que nós vamos começar a mencionar muito agora, que é o trabalho de SEO, Search Engine Optimization. É a maneira como a gente escreve os posts de modo ao Google indexar e ranquear cada vez melhor o nosso site. Ou seja, quando o usuário busca os crushes do Justin Bieber, nós aparecermos nos primeiros lugares. E isso, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, aparece mesmo. Crushes Justin Bieber. Vamos ver se aparece. Olha lá. Capricho, Indian Express, The Sun, Loves. Isso traz um tráfego orgânico natural bem razoável para a gente. Então, todas essas técnicas que a gente vai mostrar são hiper importantes para que a gente consiga fazer isso aqui. Com a busca Crushes Justin Bieber, nós estamos na frente do The Guardian, estamos na frente do próprio YouTube, da revista Seventeen, muito próximos da Capricho, na frente do Estrelando, enfim. É muito importante para nós conseguirmos esse ranqueamento. Então a gente vai começar a falar bastante disso a partir de agora, tá? A quinta recomendação, desculpa, tá aqui o exemplo, supondo que a keyword principal é Luan Santana, eu tenho aqui 4 subtítulos fake, claro, tá até em Lorem Ipsum, para quem já conhece esse gerador de conteúdo, e dos 4, 2 aparecem a palavra Luan Santana. Tá? Utilizar no mínimo 2 imagens por post, tá? E o nome da imagem tem que ser o nome do slug underline 01 para a primeira, 02 para a segunda, 03 para a terceira e assim por diante. E inserir o texto alternativo. São 3 coisas no item 5, tá? Então você vai trazer uma imagem, tá? Uma imagem que esteja acima de 2 megapixels no Google Imagens, já vou mostrar isso aqui. Eu tenho que colocar o nome da imagem, tá vendo? Que é Bruna Marquezine Segredos -01. Se tiver uma segunda, Bruna Marquezine Segredos -02. E um texto alternativo. Inserir um texto alternativo, uma pequena variação do título do post, sempre mantendo a principal keyword, que é Bruna Marquezine, nesse exemplo, o máximo à esquerda possível. Isso aqui não aparece
no site propriamente dito, mas é uma maneira que reforça a indexação no Google, tá? E isso vai estar dentro da edição de imagens no WordPress, tá? A qualidade das imagens todas tem que estar acima dos 2 megapixels no Google Imagens. Então você vai lá no Google, buscar a Bruna Marquezine, vai no Imagens, aqui você vai clicar nas ferramentas maiores de 2 megapixels, colocar aqui maior que 2 megapixels, aí vai aparecer as imagens, né, vão aparecer as imagens, você vai clicar em ver imagens e salvar as imagens como a slug, já vamos falar da slug, traço, né, hífen 01, 02, 03, dependendo da ordem. Como é que funciona isso? Vamos voltar lá para o Google, devia até deixar o Google aberto, né? Bruna Marquezine. Clico em imagens, ferramentas, tamanho maior que 2 pixels. Clico. São essas imagens aqui que você pode usar. Repara, e é importante você ter esse bom senso, que algumas imagens, mesmo superiores a 2 pixels, elas estão bastante pixeladas, com uma definição bem ruim. Então presta atenção se a imagem está... Olha a diferença entre a qualidade dessa imagem e a qualidade dessa. Deixa eu ver se ela está boa mesmo. Olha lá. Ver imagem. Olha lá, a imagem está boa mesmo. Aí você pode clicar, dar salvar como e salvar com slug traço 01, 02, 03, 04. Beleza? Isso vai garantir com que o nosso site tenha sempre imagens de bastante qualidade. No fim do primeiro parágrafo, quando terminar o primeiro parágrafo, inserir no mínimo 2 links para um post no Portal Loves. Olha lá como fica. Blá blá blá, Neymar no Santos, de apenas 13 anos, tal. Leia mais. Idas e vindas do namoro do Neymar com a Bruna Marquezine, 5 músicas que marcaram a trajetória de Neymar, as 6 fotos apaixonantes de Carol Dantas com o filho do Neymar. Quer dizer, logo que acabou o primeiro parágrafo, eu já tenho 2, 3 links convidando para ir para um post seguinte. Eu vou explicar por quê, tecnicamente por quê. Um dos principais indicadores que o Google conta para o ranqueamento é o que ele chama da menor bounce rate possível. O que é a bounce rate? É a taxa de rejeição. Como é que ele calcula a taxa de rejeição? Ele considera a rejeição quando um usuário entra numa determinada página e não clica em nada. Quando ele clica em alguma coisa, ele já deixa de haver a rejeição. Quer dizer, entraram 10 pessoas, 5 clicaram no link e 5 não clicaram em nada, 50% de rejeição. Se entrou 10 pessoas, 8 clicaram em alguma coisa e 2 não clicaram em nada, 20% de rejeição, ou seja, um ranking maior. E o inverso é verdadeiro. 10 pessoas entraram na página, 2 clicaram em alguma coisa, 8 não clicaram em nada. 80% de rejeição. Ele vai entender que esse site não é relevante e vai piorar o ranqueamento dele. Então, por isso, a gente traz notícias relacionadas ao tema, relacionadas à keyword principal, logo na sequência com leia mais. Então, você escreve o texto aqui, mais, leia mais, 2 pontos. O título do post, seleciona isso, coloca negrito, clica nesse ícone da corrente aqui. Vai abrir essa caixa e nessa caixa você coloca a URL, o link do texto. Também é bem fácil. Resumo do post em bullets também é obrigatório. Resumir em tópicos. Você escreveu um post sobre a carreira do Neymar, então você vai falar em ano tal, isso, no ano tal, aquilo, no ano tal, aquilo outro, e no outro tal ano, aquilo também. Ou os pontos altos do show foram esses, as músicas mais cantadas foram essas, mas a fila estava uma porcaria. Você vai colocar isso no que a gente chama de bullets. E eu tenho um link aqui, que quando você começar o trabalho eu posso até te passar por e-mail, que eu tenho esses caracteres dos bullets já salvos, tá? Então você pega e monta isso aqui em algum lugar do post. Basta isto. Todo post tem que ter pelo menos 2 citações, que é um bloco de citação, que nada mais é
que esse texto maior em azul aqui dentro do post. Tá? Isso também é muito simples, você vai escrever o texto aqui normalmente, vai selecionar o texto todo e aqui na barra de navegação você vai clicar nessas aspas. Quando você clicar nela, automaticamente vai acontecer a formatação. Já está tudo pronto, tudo bem fácil para você focar realmente em criar um conteúdo relevante, dinâmico, criativo, divertido, que propicie mudança de comportamento nas pessoas. No mínimo, uma incorporação de rede social, tá? Então eu tenho incorporações de Instagram, tenho incorporações de YouTube, tenho incorporações de Facebook, incorporações de Twitch, incorporações de mapa para falar de balada, mapa para falar de show, para falar de um barzinho, enfim. E agora eu vou mostrar para vocês dentro do post como nós fazemos isso. 3 sub-keywords mais relevantes do site. Então, além de escrever um texto, você vai entrar aqui nesta ferramenta, que é a Keyword Tool, e vamos imaginar que é Bruna Marquezine a principal keyword definida em briefing. Você vai colocar aqui Brasil, português Brasil, vai dar Enter. E vão aparecer aqui. Eita. Vamos colocar aqui Luan Santana, Google Brasil, português Brasil, dá a busca. E vai aparecer aqui. Luan Santana Shop não dá para usar. Luan Santana e Sandy dá para usar. Mas editor-chefe não tem nada a ver com o post. O post é sobre as namoradas de Luan Santana. Sinto muito. Aí a tua criatividade, a tua habilidade como jornalista, como redator, vai ter que falar mais alto. Você vai ter que dar um jeito de inserir isso no post. Luan Santana e Sandy, Luan Santana 2017, Luan Santana e Jade, Luan Santana Agenda. Já deu. 3, 4 já é o suficiente. E quando você colocar isso no texto, Luan Santana e Sandy, você vai selecionar Luan Santana e Sandy e vai clicar lá em bold para ficar em negrito. Como está aqui no post, né? Sorriso Maroto 2017 dá para usar, Sorriso Maroto Agenda dá para usar, Palco MP3 é ruim, Sinais é ruim, Letra é bom, Antigas é bom. Aí é a tua habilidade como jornalista em tratar esse texto, tá? Slug. O que é slug? É tudo aquilo que vai como o nome da URL do post. Então eu tenho lá loves.com.br, amigo taxista Zé Neto e Cristiano. Isto é hiper, mega importante para indexação no Google. Então como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui logo abaixo do título em link permanente, editar, vai clicar em editar, inserir como você acredita que as pessoas buscariam essa página no Google sem artigos, sem stop words. O que é stop words? Amigo taxista de Zé Neto e Cristiano tem boom repetindo. Então é amigo taxista Zé Neto Cristiano tem boom repetindo, assume liderança. Tá? Mas isso é muito extenso. Então a gente tem que tentar sintetizar ao máximo isso, e aqui nesse post foi escolhido amigo taxista Zé Neto Cristiano, tá? É isso que vai chamar a URL, e lá no nome da imagem e lá na tag out é isso que você vai usar, amigo taxista Zé Neto Cristiano 01.jpg 02.jpg. Então esta é a slug, e isto é hiper importante no tocante à indexação nos mecanismos de busca. Bom, agora nós vamos aprender a colocar a title e a meta description, pensando mais uma vez em ranquear para o Google, pensando em SEO. Primeiro, a title. O que é a title? É o título que fica aqui em cima no resultado de busca do Google. Isso aqui é o resultado de busca do Google, né, que é composto pela title,
pela URL e pela meta description que a gente vai falar daqui a pouco. De maneira cartesiana, tipicamente a title é como aparece o título do post no Google e é importantíssimo para o ranqueamento no buscador. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma frase persuasiva e que leve ao clique. Pensa sempre se a frase que você está colocando leva ao clique, tá? A keyword que está determinada lá no briefing, ela tem que ficar o mais à esquerda possível. Então, se a keyword é Jorge Mateus aparece primeiro. Se a keyword é casos de machismo, é casos de machismo. E assim por diante, tá? Então, o exemplo que eu trouxe aqui, trouxe dois. Amigo taxista de Zé Neto Cristiano assume liderança nas rádios. Pipe, que é essa barrinha aqui, loves. Isso também é importantíssimo, tá? Então é frase persuasiva que leve ao clique, incluindo a keyword mais à esquerda possível, pipe loves. 6 atitudes machistas muito comuns nas baladas, pipe loves. Então a title deve ser composta desta maneira. O segundo é a meta description. A meta description não tem tanta relação assim com o ranqueamento, mas sim com o clique. Se o usuário vai clicar no resultado de busca ou em outro. Então eu digo que ele é um mini resumo da página que aparece logo abaixo a URL no Google. É importante para gerar mais clique. Como fazer? Fazer um resumo sucinto sobre o conteúdo da página, redigir como se fosse um texto publicitário, então é um convite, é uma chamada para ação, repetir a keyword pelo menos uma vez, porque apesar disso não ser tão importante assim para o ranqueamento, quando o usuário busca e a busca dele aparece na meta description, o Google negrita ele, tá vendo aqui, ó? Inserir call to action. O que é call to action? Clique confira, clique saiba mais, clique veja, veja agora, quer dizer, chama para ação. Clique, veja, saiba. Né? Sempre um verbo no imperativo. Tá? Como é que nós colocamos isso? Lá no final do post, vou até mostrar aqui para vocês, tá aqui post, todos os posts, amigo taxista, blá blá blá. Vou lá no final, e aparece aqui essa ferramenta, Yoast, tá? Então vai aparecer aqui tanto a meta title, né, title, quanto a description. Title SEO é a title, descrição meta é a meta description. Como é que nós vamos fazer isso acontecer? Você vai redigir, né, com as orientações do slide anterior, mas se tiver pouco texto, essa barra vai ficar laranja. Se tiver muito texto, essa barra vai ficar laranja. Tá vendo? Então ela tem que ficar exatamente nesse tamanho. Enquanto você estiver digitando lá, vai estar laranja. Quando ficar verde, pode ser aquele tamanho. Continua digitando, ficou laranja, não pode, tem que diminuir o tamanho. E a mesma coisa serve para a descrição meta, para a meta description. Quando está verde, está certo. Quando está laranja, está errado. SEO. Agora a gente vai falar mais propriamente de questões relacionadas ao SEO. Vamos falar de duas coisas. Eu vou pedir para a gente concentrar primeiro nessa parte de baixo aqui, que é a title. A title não é o título, lá do post. É como fica no resultado de busca do Google, tá? Então ele tem que conter no máximo 68 caracteres, mas a gente já vai refazer isso aqui rapidinho. E tem que ser uma frase hiper persuasiva. E tem que ter um call to action. Tem que ter um clique, veja, clique, confira, veja agora, saiba mais. Tá? Isso é muito importante. Aqui está até errado, tá? Vou pedir desculpas. É o contrário disso. É primeiro a frase persuasiva que leve ao clique, mais a keyword destacada no briefing. Mas eu vou refazer isso aqui.
Também é muito importante a maneira como você vai categorizar o post, porque isso vai definir tanto as questões de ranqueamento como onde ele vai ficar inserido dentro do menu, tá? Então, lá do lado já tem todas as categorias e subcategorias pré-criadas. Música, sertanejo, dentro de comportamento, espiritualidade, feminismo, relacionamento, sexo. Já tem tudo lá bem criado lá dentro. Se você precisar de um novo, é só me mandar um e-mail, a gente vai manter contato frequente que eu crio. Metas. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O que não é medido não é gerenciado. Então é importante você saber como o seu trabalho vai ser medido. Primeiro, ele tem que ter uma visão muito clara do nosso propósito e dos nossos manifestos. Tá? Aquilo ali é imprescindível. A outra coisa é o formato. Tá? Vou entrar aqui no briefing. Os X segredos mais ocultos de Bruna Marquezine. Tá aqui a keyword. Tá aqui a imagem destacada que você vai usar no post. Todo o post. Deixa eu entrar aqui no Novos. Tem uma imagem, tá? Não são as imagens de dentro, essas são vocês que vão escolher, tá? Mas essas que aparecem em primeiro serão previamente escolhidas, tá? Você só vai colocar dentro do post a que a gente determinou aqui, é só salvar, já vai estar com o nome certo e colocar lá dentro do post, tá? E ela vai aparecer aqui na frente. Importante falar também sobre as entregas, tá? Para nós, não importa quando você faz os textos, tá? Mas para nós importa quando você vai entregar e quando você vai revisar. Se você tiver, sei lá, 14 posts por semana, para mim, tanto faz se você fizer os 14 num dia e deixar pré-programado, ou vai fazer tudo no dia da entrega, ou vai entregar um por dia de acordo com as datas de entrega. Isso aqui não são os dias que você deve trabalhar, e sim os dias que você deve entregar. Então, esse post, suposto post da Bruna Marquezine, você vai entregar no dia, um exemplo aqui, 1º/11, tá? Não vamos publicar, você vai entregar. A gente vai considerar entregue quando tiver o link aqui. Quando você fizer o post, colocar o link do post aqui, eu considero entregue. E é 1º/11 às 23h59. Passou 1 minuto, eu já considero entregue com atraso. Tá? Mas a gente não vai publicar ainda. No dia seguinte, e só no dia seguinte, a gente vai ser muito rigoroso com isso também, você vai revisar o post que você entregou no dia anterior. Para evitar erro de digitação, erro de português, é uma correção rápida. Tá? Em 5, 10 minutos dá para fazer, só para a gente evitar de ter erro de digitação, erro de português, erro de acentuação, enfim. No dia 3, nós vamos publicar, ele vai para o site. Mas ele só vai para o site, não vai ter divulgação absolutamente nenhuma. E no dia 4, quer dizer, no 4º dia, será postado nas redes sociais, será feito post pago, enfim, será feito todo este trabalho, tá? E aqui você tem que marcar com um X se você fez essas coisas relacionadas ao post. Então, o post tem mínimo de 6 parágrafos, volta lá, tem, marca. Não tem, volta e refaz. Tem elementos intercalando a cada 2 parágrafos, ou seja, não tem 3 ou mais parágrafos em sequência. Se tiver feito dessa forma, sim. Se não, volta e refaz. E assim por diante. No mínimo 2 subtítulos persuasivos, um mínimo de 50% dos subtítulos tem a principal keyword. Se você tem pelo menos 2 imagens no post, sempre na horizontal, se a qualidade das imagens está acima dos 2 pixels,
se o nome da imagem está como nome da slug e o número .jpg, se o texto alternativo está configurado corretamente nas imagens, se tem pelo menos 2 links logo após o primeiro parágrafo, se tem pelo menos 2 links para outro post durante o texto corrido, se tem o resumo em bullets, se tem pelo menos 2 citações, se tem no mínimo uma incorporação de rede social, se tem no mínimo 3 subkeywords relevantes lá na história do Keyword Tool, no site que a gente mostrou ali, se a slug da URL foi feita estrategicamente, ou seja, ela é a busca mais provável com a keyword mais à esquerda possível, e se o post está completamente categorizado, corretamente categorizado. Se tudo isso aqui for feito, você vai marcar com X. O que não tiver feito, você não vai marcar e vai voltar, vai fazer até voltar aqui e colocar um X. Se a gente for conferir algum post, tiver marcado com X e não tiver no site dessa maneira, a gente vai dar uma advertência. Na segunda, infelizmente, a gente vai ter que parar de contar com esse colaborador, porque esse formato para nós é vital. Terminou, coloca o link. O status nós mesmos vamos controlar. Se está como briefing, se está como atrasado ou se está como concluído. Tá ok? Voltando aqui para as orientações. Por enquanto, a meta é preencher o briefing. Fazer o texto baseado nessas orientações e no briefing. E a meta de posts diários mínimos que a gente vai comungar no momento da contratação. Com o tempo, nós vamos refinar, a gente vai sofisticar as metas. Então, a gente pode ter metas sobre visita geral, metas sobre visita em cada post, mínimo de post por visitante. Isso aqui eu falo num futuro, porque a gente está bem longe disso ainda. Durante muito tempo vai ser a quantidade de post por dia e a mais completa possível relação do texto com o formato definido nesse briefing e nessa apresentação. Tá ok? Super obrigado, espero que tenha ficado tudo muito claro. Estamos à disposição por e-mail para dirimir quaisquer dúvidas que possam, porventura, aparecer. Espero que depois de ter visto esse vídeo, você se sinta confortável e apto para fazer história com a gente, para fazer história com Loves. Valeu, obrigado e até a próxima.